Boa noite a todos, aqueles que neste momento nos ouvem. Embora no nosso planeta, na nossa casa planetária, nós temos horários diferentes, neste momento aqui, para nós aqui são 8 horas da noite, mas em alguns lugares o horário não é o mesmo, mas não importa. Mas a nossa gratidão por ter vocês presentes sempre junto a esta casa, junto a esse movimento, e cujo objetivo da unidade doutrinária Amanhecer de uma Nova Era é tentar contribuir a fim que possamos fazer com que a verdade, o esclarecimento, a luz, ela possa ser cada vez mais plena na vida de cada um de nós, inclusive. Estamos trazendo aqui, então, para a nossa reflexão, o tema, a nossa jornada no tempo e no espaço. Estou dizendo a nossa jornada, de todos nós aqui, que nos reunimos como humanidade no planeta Terra. Nós já fizemos outras jornadas, só que neste momento nós estamos vinculados aqui a essa casa abençoada, essa casa planetária, sob o comando de nosso Senhor Jesus Cristo. E não somos poucos, porque a misericórdia de Jesus ela é muito grande, e Ele está à frente aqui desta casa abençoada. E não faz pouco tempo para nós, em relação ao nosso tempo. Quando nós falamos em tempo, nós gostaríamos posteriormente de falar alguma coisa sobre isso. Mas, em relação ao nosso tempo, em relação à idade da nossa casa abençoada, Terra, ela gira, segundo a própria ciência, em torno de 4 bilhões e 500 milhões de anos. Mas Ele, esse ser tão grandioso, que esse Cristo, que vem ser conhecido e identificado para todos nós como Jesus, imagina, ele já naquele tempo, já um Cristo que tinha passado pelas mais variadas ordens, como todos nós, e a função e a finalidade dele, Jesus, é fazer com que todos nós, nessa jornada, nesse movimento que nós fazemos, nessa caminhada, nós possamos chegar um dia também a ser um grande espírito, uma pureza muito grande, muito elevada, para que a gente também, quanto mais elevados nós somos, quanto mais conscientes, mais puros, melhor nós possamos contribuir também para os nossos irmãos, nossos semelhantes que vêm na retaguarda. Todos nós estamos nos movimentando, mas o nosso movimento ele não é igual para todos. Cada um de nós estamos numa determinada caminhada, fazendo um determinado movimento. Então, nós rogamos que a paz e a proteção desse Senhor absoluto, nosso Senhor Jesus Cristo, possa nos envolver a cada um, aquele que fala e aqueles que neste momento nos ouvem, que possamos ser úteis, que possamos ser irmãos, possamos ser fraternos uns com os outros. Então, o nosso tema é sobre esse movimento que nós fazemos, essa jornada, quer dizer, essa caminhada que nós estamos fazendo. Faz pouco tempo? Nós temos certeza absoluta que não. Nós já estamos fazendo essa caminhada há muitos e muitos milênios, para não elevar isso a uma quantidade maior ainda. Então, mas a cada momento em que nós avançamos, porque a parte importante disso tudo chama-se essas vidas sucessivas, essas oportunidades que nós vamos tendo, através da reencarnação. Em cada momento nós temos um ensejo de melhorar. Nem que seja um pouquinho, mas a gente vai melhorando. A gente passa um tempo aqui do lado de cá, porque aquele que está falando e o que nos estão ouvindo, nós estamos do lado de cá, na Terra. Mas, paralelamente ao lado de cá, há o outro lado. Esse outro lado é o lado aquele que, quando nós cumprimos aqui um tempo, nós retornamos para o outro lado, além desse lado. Então,
E como funciona lá? A vida continua. A vida continua. Porque aquilo que aqui na Terra é conhecido como morte, que tudo se acaba, nós sabemos que isso não é verdade. A verdade é que a vida continua, a morte não existe, apenas uma transferência de um lugar para o outro. Mas quando nós retornamos além daqui, é um momento de uma nova avaliação, porque nós estamos voltando para casa. Porque antes de nós estarmos aqui, deste lado de cá, nós estávamos do lado de lá. Ora, se nós estávamos do lado de lá, é claro que nós não estávamos vivendo num vazio, num vácuo. É claro que grande parte, a maior parte da nossa família, dos nossos entes queridos, estavam do outro lado. Estavam porque nós estávamos convivendo com eles. Mas na medida em que nós viemos, a gente passa um tempo e depois nós retornamos. Então, são esses vai e vens que a gente vai crescendo em relação a isso. Quando nós falamos em tempo, mas o que é o tempo, né? Aqui na Terra, o tempo para nós sabemos que é o tempo do relógio. E o tempo do relógio, ele começa no segundo. É a mínima partícula de tempo que nós conhecemos aqui na Terra, é o segundo. É por isso que Jesus, quando ele comentava sobre essa questão de tempo, que ia ser acelerado, o tempo seria acelerado, e hoje nós sabemos que essa é uma grande verdade. Porque os polos magnéticos do nosso planeta estão sofrendo uma modificação. E nesse magnetismo é que opera aquilo que para nós chamamos de tempo, que começa no segundo, minuto, hora, dias, anos, mas tudo isso está relacionado com o movimento que a Terra faz, que a nossa casa faz. Ela faz vários movimentos. Ela faz muitos movimentos que nós não conhecemos ainda. A própria ciência, ela atesta que ainda há outros movimentos, mas os primordiais, os fundamentais, ainda é o de rotação, o que gera o dia, o outro movimento de translação, que determina o ano, e isso nós chamamos de tempo. Mas tudo isso está vinculado à partícula mínima de tempo, que é o segundo. Então isso é tempo para nós. Porque Jesus, com bastante precisão, ele sempre falava, volta e meia ele comentava nessa relação, ele falava em eternidade. A eternidade é aquilo que não tem começo, não tem fim, continua sempre, eternamente, não para. Então, ele já falava assim, essas coisas. Então, mas qual é a finalidade de nós passarmos um tempo aqui na Terra? Porque é um momento. Nós estamos caminhando, e um detalhe muito importante é que nós estamos processando tudo isso dentro do planeta Terra, faz muito tempo. Nós não estamos em outro lugar, nós estamos aqui na Terra. Mas só que há muito tempo atrás, muito tempo atrás, a gente estava fazendo o mesmo movimento, a gente volta e vem, a gente volta e vem. Mas a cada movimento desse, o Criador, ele espera que nós estejamos desenvolvendo nossas capacidades. Simplesmente no lado intelectual, no lado da inteligência, mas sobretudo também no lado moral. Porque o lado moral, ele tem tudo a ver com o lado espiritual. Então, a cada momento é um momento de um crescimento. Por aí, então, nós começamos a perceber o tamanho e a grandeza do nosso Pai eterno, nosso Pai Criador. Porque nós somos filhos dele. Ele não nos gerou por acaso. Ele não nos gerou sem que houvesse uma finalidade fundamental para isso. Porque, pensemos bem, antes de ele nos gerar, nós não existíamos. Está dentro da lógica. Olha, alguma coisa passa a acontecer após a sua geração. Mas antes de nos gerarmos, nós não existíamos. Aí, então, nós somos gerados por ele. Mas como nós trazemos a descendência, porque ele é o nosso Pai, Criador, nós somos os filhos dele, então nós temos que entender que há uma relação espiritual profunda, muito grande a esse respeito. E segundo Paulo,
nós trazemos a genética do Criador. Ele é nosso Pai, nós somos seus filhos, e é claro que nós trazemos essa descendência espiritual. Ao passo que o próprio apóstolo dos gentios, o próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer que, ora, se nós somos filhos dele, então nós somos herdeiros dele. Nós trazemos herança dele. Mas que herança? Herança do quê? De quê? É claro que é herança espiritual. Porque Deus, para nós, não é uma pessoa. Deus, ele é conhecido como Espírito e Verdade. Jesus fala isso para aquela mulher lá na Samaria, junto àquele poço, e ela tem a oportunidade de obter um esclarecimento muito grande, por ela estar atendendo um judeu ali, Jesus, e nós sabemos que os samaritanos, eles não se davam bem com os judeus. Havia uma aversão muito grande entre eles. Então, não era comum um judeu estar sendo atendido por um samaritano, uma samaritana, mas, naquele momento, ela estava atendendo ele lá daquele poço. E ele finaliza dizendo, e ela aceita, e ela corre para informar a família e as outras pessoas também, porque ele diz que o Deus, ele deve ser reconhecido como Espírito e Verdade. E João, o evangelista, ele vai dizer que Deus é amor. Essa energia criadora do universo, de todos nós, essa energia é amor. Mas qual a finalidade disso tudo? Esse progresso espiritual junto da sua criação de seus filhos. E nessa jornada que nós vamos fazendo, que a gente vem fazendo, bem lá no começo, nós éramos muito mais instinto. A inteligência ainda estava muito demorada ainda. Ia demorar um tempo muito grande para ela começar a se manifestar em nós. Porque o instinto era o fator fundamental e que ainda funciona junto, dentro dos nossos irmãos, conhecidos como os irracionais. Há muita gente que diz assim, de ordem inferior, mas nós não achamos nada que Deus cria é inferior. Tudo é superior. Então, como está colocado, inclusive, no livro, que é a coluna dorsal do Espiritismo, naquela questão 190, qual o estado da alma na sua primeira encarnação, como humano? Então, ele vai responder qual o estado, o mesmo estado da infância, o da infância como infantil, porque tudo passa por períodos. Tudo passa por períodos na construção divina, na sua manifestação, tudo passa por períodos. Começo, meio, fim. Então, tudo tem esse encadeamento. Como nós vemos, então, no começo nós éramos instinto. E essa questão 190 vai dizer que a pergunta, qual o estado da alma na sua primeira encarnação? É claro que essa primeira encarnação é referente a como humanos. O da infância na vida corporal. E ele diz assim, porque a inteligência, ele diz com todas essas palavras, e porque a inteligência apenas desabrocha, e a alma encaminha-se para a vida. Então nós vemos que tudo há um encadeamento. Antes de nós sermos e nos tornarmos da forma como nós somos, nós éramos instinto também, regidos pelo instinto. Porque o instinto, segundo sabemos, ele é praticamente uma inteligência adormecida. É alguma coisa que no futuro vai se tornar a inteligência também. Tanto que nós vemos isso na ordem evolutiva dos animais. Nós vemos animais já mais avançados nesse campo e que praticamente eles são vistos já como uma inteligência já começando. Da forma como eles se manifestam, como eles percebem as coisas. Então, para tudo há uma transição. A transição do instinto para a inteligência, e da inteligência, então, nesse momento, é o momento em que as nossas faculdades elas começam a se desenvolver. No começo, nós sabemos que nós não tínhamos o mesmo número de neurônios, de células neuroniais, como nós temos hoje. A quantidade era menor. Mas hoje o nosso cérebro, a nossa mente, ela está muito mais desenvolvida.
Tanto que, à medida em que o tempo passa, nós vamos acompanhar esse progresso acontecendo dentro da humanidade terrestre. Então, são oportunidades que nós temos. Então, quando nós comentamos a nossa jornada ela vem lá do primitivismo. Mas a gente vem crescendo, vem melhorando, e a gente vai avançando. E a cada vez nós vamos avançando cada vez mais. Como já dizia, né, a própria espiritualidade, que a alma, né, ela dorme na pedra, sonha no vegetal, anima-se no animal, anima-se no reino vegetal e acorda no homem. O Emmanuel, ele vai dizer que ela vai se tornar o anjo do futuro. Então, é tudo um encadeamento. A nossa jornada e o nosso tempo no espaço. Agora, o espaço que nós habitamos é o espaço onde a gente está. No momento, nos encontramos aqui. O que é isso para nós? É um grande educandário. Porque o próprio Emmanuel ele vai dizer que a Terra é um enorme do educandário. O que é um educandário? Uma escola. Aqui funciona também com outras atividades, como se fosse, além da escola, um lugar onde nós passamos para ter um atendimento através da medicina. Então, ela funciona também como um hospital. Ela tem várias nuances de atendimento para nós. Mas a fundamental ainda é aquela que vem nos trazer e fazer com que nós desenvolvamos cada vez mais a nossa capacidade de perceber, e usando da nossa inteligência e da razão e da lógica, para nos engrandecermos cada vez mais. Então, essa é a finalidade. E qual é o motivo de nós alcançarmos esse crescimento? Sempre foi assim? Nós sabemos que bem lá atrás não era bem assim. É claro que nunca nos faltou a presença do Criador, porque Ele é nosso Pai, Ele nos criou, mas esteve sempre presente, só que da seguinte forma: Ele nos cria numa forma simples, onde nós ignoramos ainda praticamente tudo no começo, quase tudo, mas vamos desenvolvendo a nossa capacidade de percepção, de sabedoria, vamos caminhando, mas Ele está sempre presente junto de nós, o nosso Pai, nosso Criador. Porque o bom pai jamais ele abandona o seu filho, de forma alguma. Então nós vamos tendo assim a capacidade de termos junto de nós tudo aquilo que nós carecemos que emane dele, de Deus. Então é assim que as coisas vão caminhando. Então, em determinado momento, nós vamos ter contato com as revelações. Até determinado momento, nós não tínhamos capacidade, assim, para absorver melhor aquilo que nos ia sendo revelado. Mas, a partir de um certo momento, essas revelações vão chegando cada vez mais forte. Se bem que nós sempre tivemos o contato, mas de uma forma muito fraca, assim, muito pequena ainda, porque a nossa capacidade de absorção era pequena também. Mas, em determinado momento, nós começamos a ter contato com essas revelações. Primeira revelação que nós sabemos, que nós temos contato, é o contato que nós temos com as leis. Porque antes nós não tínhamos condição, assim ainda, de nos estruturar, de nos condicionar perante as leis divinas. Nós éramos ainda muito embrutecidos, como somos, uma grande maioria ainda. Mas nesse contato com as leis, nós vamos saber que essas leis elas vêm para nos colocar em ordem, para que a gente possa ter consciência que nós não estamos caminhando à deriva e que as coisas não podem acontecer de qualquer forma. Existem leis que regulam tudo. E essas leis, elas são, acima de tudo, leis de misericórdia, leis de amor. Mas é a partir daí que nós, então, nós já temos desenvolvido em nós o livre-arbítrio. Nós sabemos que nós podemos fazer o que bem nós entendermos, porque nós temos livre-arbítrio. Eu posso fazer o bem, mas posso fazer o mal. Mas antes eu não sabia, eu não tinha uma certa noção que eu podia ser beneficiado com o bem que eu fizesse, ou ser também notificado e sentenciado através do mal que eu houvesse feito ou que eu possa fazer. Aí nós, através do livre-arbítrio, eu sei que eu posso fazer
mas só que eu tenho que responder perante essas leis. Essas leis, nesse primeiro contato que nós temos, são leis de causa e efeito. Para cada efeito, uma causa. Mas para cada causa que eu gere, ela vai acontecer na forma de um efeito. Se a causa que eu esteja gerando agora, que é o começo, que a palavra causa significa início, se aquilo que eu estou gerando, ela tem um teor maligno, é claro que isso vai gerar um efeito. Onde? No meio social onde eu habito. Ela vai gerar um efeito negativo. E esses está no plural, seres que geram esses males negativos, eles vão ter que responder por tudo isso, porque ele já tem livre-arbítrio, ele já sabe que ele não podia fazer, ele sabe que ele não devia agir daquela forma, então ele vai ter que responder por isso. Da mesma forma que aqueles que geraram as causas positivas, as causas benignas, as causas boas, cujas causas vão gerar um bem-estar no meio social, e esse bem-estar ele pode ser conhecido como fraternidade, solidariedade, amor recíproco de uns para com os outros. É claro que ele também já tem esse conhecimento, que pelo fato dele ter causado isso, ele vai receber também todo o bem no futuro. Então, são contatos que nós, a humanidade, não tínhamos no passado, dado o tamanho da nossa ignorância, o tamanho da nossa tão grande indigência espiritual, mas Deus nos criou simples, só que nos pôs a caminhar. Nós é que teríamos que desenvolver tudo isso para podermos chegar na condição de um espírito cada vez mais perfeito, na condição de um espírito cada vez mais puro. Então, ele nos cria, mas nos põe a andar. E depois, ele fica nos aguardando, porque é uma caminhada que nós vamos fazendo lenta e gradativamente. Cada passo que a gente dá, cada momento que a gente vive, cada reencarnação que a gente aproveite, no bem, são degraus que a gente vai subindo e cada vez mais nos aproximando dele. Através de quem? Quem pode coordenar tudo isso? Está sob a coordenação de quem? É claro que de nosso Senhor Jesus o Cristo. É por isso que ele nos adotou, esses bilhões de pessoas, para que, através dessas caminhadas, nós pudéssemos chegar ao nosso real e verdadeiro objetivo, que é essa aproximação cada vez mais junto do nosso Pai Criador. Essa é a finalidade, esse é o propósito dele, Cristo. Então, no primeiro contato, e através, como já colocamos muitas vezes, e esse contato se deu através de alguém muito importante, alguém que já teve um crescimento suficiente para estar no programa, no projeto do Cristo, e em torno de quase 1.500 anos atrás, antes de Cristo, ele veio com esse objetivo, com essa missão, de fazer com que nós, e através dele, e graças aos desígnios do Cristo, manter esse contato com as leis. Porque se nós não tivéssemos esse contato, nós não tínhamos conhecimento que essas leis funcionam. Nós sabemos que elas funcionam, mas tem muita gente que faz de conta que sabe que elas não funcionam. E então ainda continuam agindo de forma equivocada. Mas agora, e graças às reencarnações, e graças a esse grande educandário, onde nós vamos para as escolas, começando lá do beabá, lá atrás, no mundo da matemática, somando 1 com mais 1, 2, 2 mais 2, 4, mas agora as coisas são diferentes. Olhemos o tamanho do avanço que nós conquistamos. Então, tudo isso vem nos favorecer para que nós tenhamos consciência. Porque aí, o que é que funciona? A nossa consciência. Onde está escrita a lei de Deus? Se nós pegarmos lá o livro dos Espíritos, essa coluna dorsal dessa santa doutrina, ela vai dizer que está na consciência. A lei de Deus, ela está escrita na nossa consciência, porque nós somos conscientes. Então, nós tivemos esse primeiro contato, graças a alguém que estava no programa, no projeto, com compromisso de nos pôr a par com essas leis, e fica sempre uma curiosidade no ar. Sempre uma curiosidade no ar. Por que eles nos deram antes? Porque não era o momento próprio. Nós não tínhamos ainda
as condições necessárias de absorver essas leis. Elas funcionavam em torno de nós, mas ainda nós estávamos ainda como aquelas pessoas que não assumem a responsabilidade, porque ela não tem esse contato ainda. Então, à medida que a gente vai evoluindo, as coisas vão acontecendo. Por que não se deu antes? Porque não era o momento próprio. Então, no momento certo, ela vem. E, a partir daí, os nossos compromissos eles se tornam cada vez maiores, porque agora nós sabemos como funciona. Bom, então são revelações que vão acontecendo para nós. Nós nunca ficamos sem revelações, mas só as revelações na medida e na dosagem certa, de acordo com a nossa capacidade. Então, há 2000 anos atrás, aí alguém se propõe a vir aqui, que é o supremo governador da Terra, dessa casa planetária, é o supremo mentor de todos nós, porque ele está funcionando para nós como se fosse um pai adotivo, como está colocado, inclusive, já colocamos muitas vezes, mas sempre é necessário repetir. Quando Paulo, o apóstolo dos gentios, ele escreve ao povo de Éfeso, aos Efésios, no capítulo 1 e no versículo 4, está assim. E porque nos reuniu nele, nós, unidos a ele, porque nos reuniu nele antes da fundação do mundo. Vejamos que a coisa é muito anterior. Antes, a casa ainda era projeto, estava iniciando a sua construção, antes da fundação do mundo. Qual o motivo, qual o compromisso dele para conosco? Para que nos tornássemos santos e irrepreensíveis. Essa é a questão. No amor dele, está colocado assim. Antes da fundação do mundo, para que nos tornássemos santos e irrepreensíveis. Porque essa questão da santidade ainda está um tanto longe. Se nós pegarmos uma média, somarmos o menor pelo maior, nós vemos que ainda estamos muito distantes ainda nessa proporção. Porque quando nós somamos um ponto menor com o maior e dividimos por 2, nós temos o meio. Esse meio nós conhecemos como média aqui na Terra. Nós conhecemos como média. Há uma grande parte que já está acima da média. Já conquistou a média e já está acima da média nesse campo e nessa evolução. Mas, por outro lado, há um outro grupo que está abaixo da média. Ele sai da média e vai lá naquele ponto mais baixo ainda. Mas são filhos de Deus, são irmãos nossos da mesma forma, mas todo mundo está dentro desse contexto. Então, diante dessa questão da perfeição, dessa santidade, porque quando ele diz assim, para que nos tornássemos santos, porque o santo ele é relativo à perfeição, pureza, aquilo que Deus aguarda de nós. Está nos esperando para que a gente chegue dessa forma, santos e irrepreensíveis. E muitos passam já por essa ordem, muitos já passaram por essa ordem, se tornando anjos, arcanjos, serafins, querubim, e assim caminhando. Há um grande número que já acontece assim. Então fica muitas vezes essa curiosidade, por que não antes e por que não depois, porque tudo é no momento certo. E há 2000 anos, mais ou menos, ele chega aqui e traz esse grande legado para nós, que ficou registrado no Novo Testamento. Está ali, está registrado. E o Novo Testamento, ele vai ter a sua impressão total no Evangelho. Porque o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ele é na íntegra tudo aquilo que aconteceu ali no Novo Testamento. E o Novo Testamento e o Evangelho, como nós sabemos, a nível de informação para nós, que estamos fazendo essa jornada no tempo e no espaço. O tempo que não existe nessa eternidade e no espaço que nós ocupamos. Nesse momento, o nosso espaço é do lado de cada na Terra. Logo mais, o nosso espaço será além daqui. Então, esses espaços, uma hora a gente está nesse espaço, outra hora está lá naquele, outra hora retorna, mas cada vez a gente vem com programa para serem desenvolvidos. E o Evangelho, ele
o que ele significa para nós? O Consolador. Aquilo que Jesus vai colocar com todas as letras: se me amais, e eu rogarei a meu Pai, e se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Esse Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, ele vem para vos ensinar todas as coisas. Então, a partir daí, nós temos esse divisor de água. O primeiro contato com as leis, a presença dele aqui, nos trazendo esse grande legado, e agora ele vai nos informar que o Evangelho mal compreendido no passado, ele vai ser agora de uma forma cada vez mais compreendida no futuro, para que aconteça os propósitos pelo qual ele chegou aqui na Terra, da implantação do reino de Deus aqui na Terra, que para nós ele ganha corpo cada vez mais forte, mais velocidade, para culminar no mundo de regeneração, que não está tão longe, está já muito próximo. E graças a essa jornada que todos vemos fazendo, um grupo já avançou. Um grupo já está mais próprio para dar sequência a esse novo tempo que vai acontecer aqui na Terra. Então, qual a notícia boa que nós temos para trazer? Qual a notícia boa que o Espiritismo traz? Que o mundo de provas e expiações estão com seus dias contados. Esse mundo está com os dias contados. Talvez não. Há algumas informações que por volta do ano 2060 nós já estaremos dando sequência a esse mundo de regeneração. Não é o mundo regenerado, fica bem claro, é o mundo que começa a ser trabalhado para ser o mundo de regeneração nesse terceiro milênio. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, quanta coisa nós temos assim para conversar, para pesquisar, para trazer a público, para que isso possa clarear cada vez mais as nossas mentes. Então, nós sempre lembramos de Tertuliano, que ele é do ano 160 depois de Cristo, e ele vai falecer no ano 220. E ele foi conhecido como um dos grandes pais da Igreja Católica lá atrás, um grande contributo. E ele dizia dos 2 dias melhores que nós temos que aproveitar aqui na Terra. Os 2 dias que nós temos que agradecer profundamente. O primeiro dia mais importante foi o dia que nós nascemos aqui. Esse é o dia fundamental para nós. O dia em que nós nascemos, nós temos que agradecer por ter nascido aqui. O segundo ponto, enormemente positivo também, quando nós descobrimos, então, por que nós nascemos. Um, porque nós nascemos, e outro, quando a gente passa a descobrir por que eu nasci, por que eu estou aqui, o que será que eu tenho que fazer. Mas agora nós sabemos já o que nós temos que fazer. Nós sabemos porque nós temos já um estado de consciência bem mais avançado, e nós sabemos que as leis funcionam, e essas leis de causa e efeito, nós sabemos que todo bem que nós possamos produzir nesse meio social, junto de nós como irmãos, só vai nos fazer bem, ele vai vir de retorno como um grande bem para cada um de nós. E com certeza, a todos aqueles que nos ouvem, nos acompanham, aos quais nós rogamos sempre, pedimos, se acham que é uma coisa boa, aquilo que está sendo colocado aqui, por nós, aqui pelo Leandro, se tudo isso é uma coisa bastante importante, vamos compartilhar, porque o mundo está precisando tanto de informações novas, porque o mundo ainda traz tantas desinformações, infelizmente, muitas desinformações aconteceram, e até por meio do igrejismo, que nós respeitamos, não todos, não é regra geral, mas uma grande parte, ao invés de informar, trouxeram ainda grandes desinformações, e isso confunde a mente das pessoas. Mas o Espiritismo, esse Consolador prometido por Jesus, vem para trazer essa clareza, esse clarão em nossas mentes. Muito obrigado por você estar nos ouvindo, e que a paz e a proteção de nosso Pai Celestial e essa proteção de nosso Senhor Jesus Cristo esteja permanentemente junto de nossas vidas, nos amparando e assistindo nesses momentos difíceis que estamos atravessando a Terra. Mas se Ele é por nós, Jesus Cristo,
nada de mal poderá nos acontecer. Muito obrigado. Agradeçamos por esses momentos. Em primeiro lugar, nós queremos agradecer a nosso Senhor Jesus Cristo por podermos ter essas oportunidades de poder passar aquilo que de melhor a gente já conseguiu amealhar para os nossos irmãos, nossos semelhantes. Ainda nos falta muita, mas muita coisa, mas todo o bem que a gente já puder passar é um dever, uma obrigação de cada um de nós, tanto do que fala, dos que ouvem. Então, em primeiro lugar, nós queremos agradecer a Jesus Cristo por tudo isso. Mas, em segundo lugar, rogar amparo e proteção pelos nossos lares, nossas famílias, pelos nossos entes queridos, onde quer que eles estejam, porque não existe a distância. E tudo aquilo que neste momento todos nós estamos recebendo aqui, com certeza absoluta, todos nós, aqueles que são nossos irmãos, nossos semelhantes, também possam receber da mesma forma. Essa paz e essa proteção do Cristo amigo esteja presente na vida de todos nós, de toda a humanidade terrestre. Que assim seja.